Então agora nós vamos conhecer o Lightroom, que eu tenho certeza que é um dos aplicativos mais esperados por vocês até agora. Nesse cantinho aqui, vamos escolher na galeria as nossas fotos. Vamos em dispositivo e eu vou selecionar as fotos que vocês mais gostaram e que eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa edição comigo. Porque, gente, deu uma diferença muito grande e eu quero que vocês aprendam a fazer as edições das fotos de vocês nesse nível para vocês venderem muito mais os serviços de vocês. Olhem a diferença, olha o realce que conseguimos nessa foto, somente através da edição. Aqui um fundo branco e aqui do poke, que vocês amaram, né? Esse antes e depois, dá até uma fome quando a gente olha o depois e o antes fica meio borocochô. Então, vamos lá. Vamos iniciar por essa foto aqui. O que nós temos que entender de uma foto? Aqui nós temos vários elementos de várias cores. Então, quando a gente tem várias cores, nós precisamos focar primeiro na iluminação dessa foto. Então, vamos começar por luz. Aqui na luz, eu não gosto muito de mexer na exposição, porque eu acredito que dá uma estourada na nossa foto. Então, aqui eu sempre costumo deixar no 0. Então, o que eu mexo? No contraste, é o contraste dessa imagem. Consegue reparar que ela está mais clara e aqui mais escura? Então, aqui no contraste, eu gosto de tirar um pouquinho no realce. A gente vai dar um realce para essa imagem. Reparem num todo e não somente na comida, tá? Então, aqui nós vamos dar um realce um pouquinho para a imagem. A sombra, esse sombreamento escuro, conseguem notar como fica bem escuro? E aqui já vai dando uma boa clareada na nossa foto. Então, aqui a gente vai deixar a sombra no mais. O branco, que são os elementos que estão esbranquiçados na nossa foto, ó, ou escurece ou clareia. E aqui no preto também, dando aquele acabamento mais escuro ou então mais claro. E eu gosto dessa opção de deixar mais claro. Na cor aqui embaixo, temos a temperatura. Como eu já mostrei pra vocês, a temperatura ela tende a deixar de um lado mais azulada e de outro mais amarelada, alaranjada. Então, aqui na temperatura eu não gosto de mexer também não. Gosto de deixar em 0. Na matiz, nós temos a opção de deixar mais esverdeada, mais azulada, mais rosada. Então, aqui eu também não mexo muito, gosto de deixar no 0. A vibração dessa imagem é a cor dela. Conseguem notar? Está ficando bem apagadinha e aqui bem mais escura. Então, aqui a gente vai mexer bem pouquinha coisa, só um pouquinho de vibração. Na saturação, por outro lado, ela dá um realce na foto, mas não é o realce que a gente quer, porque se a gente só trazer uma saturação, olha como essa foto fica bem estranha. Então, a gente vai trazer bem pouquinho a saturação. Aqui no desfoque, eu não mexo, tá? Não gosto. Vou nos efeitos aqui para vocês conhecerem, ó. A textura, é a textura que está esses elementos principais na foto. Conseguem notar que aqui deixa mais nítido, aqui mais embaçado? Aqui nós temos a textura. Eu também não costumo mexer aqui. Claridade dessa textura, mas eu também não gosto de mexer aqui. Acho que não há necessidade, pelo menos nessa foto aqui, então tudo é uma questão de teste. Aqui em detalhes, a gente vai tornar essa foto mais nítida. E aqui a gente vai voltar na cor, e aqui nós vamos fazer a mágica acontecer. Aqui em cima nós temos a mistura. Nessa mistura temos todas as cores aqui que estão sendo utilizadas nessa foto. Então, vamos começar pelo vermelho. O que temos de elemento vermelho aqui, então a gente vai arrastando e vendo qual a melhor forma de trazer uma vida para essa foto sem deixar ela muito carregada. Então, reparem como acrescentou o vermelho aqui. Então, o vermelho a gente vai deixar bem pouquinho, a gente não trazer um peso muito grande nessa foto. Agora, o laranja, que é o elemento principal aqui do salmão, reparem, né? Se a gente tira ele por completo, se a gente coloca demais. Aqui nós temos a saturação dessa cor. Aqui embaixo nós temos a luminância, que é a luz dessa saturação. Então, reparem também que mexendo demais a gente consegue estragar a nossa foto. Então, é sempre de pouco em pouco para fazendo os testes. Agora, aqui na matiz, ó, reparem que a gente tem um salmão mais alaranjado, mais vivo. E temos aqui pra trás um salmão totalmente esverdeado, totalmente feio, sem vida. Então, aqui a gente vai mexer bem pouquinho pra não modificar demais. Agora, aqui no amarelo, repare que tem alguns elementos que tornam essa foto amarelada. O hashi, as batatas. Então, tudo isso está meio amarelado. E a gente vai trazer só um pouquinho de cor aqui. Aqui, reparem, né, na luminância. Então, a gente também vai deixar um pouquinho mais clara. Na matiz, a gente pode deixar mais escura. Notem que tá ficando mais laranja, aqui mais verde. Então, a gente vai mexer bem pouquinho a coisa, ó.
E aqui no verde, como temos bastante elemento verde, porque ressaltou ali no fundo, né, no espelho. Então, aqui vocês podem deixar esse alface bem vivo. Aqui vamos mexer na luminância, ó, deixar ele mais escuro, deixar ele mais claro. Aqui em cima também, ó, deixar ele mais verde, deixar ele menos verde. Então, tudo vai do gosto de vocês. Eu gosto de deixar uma coisa mais discreta e sempre com uma luminosidade. No azul, nós temos... O azul, gente, ele é um elemento que, se vocês notarem lá na cortina, ele vai modificando, tá vendo? Isso tem muito a ver com a luz, com a posição da foto. Então, por exemplo, o azul aqui eu gosto sempre de descer a saturação dele e a luminância também, clarear bem, pra gente não ter aquele fundo azulado. Aqui no roxo a gente vai descer a saturação, porque não temos elementos roxos, e o rosa também não. Vamos concluir. Do lado da mistura temos gradação. Aqui na gradação... Tem várias opções para vocês mexerem, tá? Tem essa questão das sombras, tem essa questão dos tons médios, questão de realces, então eu vou um por um aqui. Sombras. Aqui na sombra, vamos por luminância. Conseguem notar a diferença? Menos luminância, mais luminância. Mas aqui é um caso que eu mexo muito na luminância, eu não mexo nos outros elementos. Por quê? Porque se a gente mexe demais, a gente estraga a foto. Aqui tem uma questão de mesclagem, tem a questão do equilíbrio dessa foto. Aqui eu não gosto de mexer em nada, tá? Aqui na matiz, você vai escolher a cor que você quer. Então, por exemplo, aonde você escolher a cor, a saturação vai pegar. Então, se você escolher, por exemplo, um azul, aqui embaixo nós temos saturação. Notem que, dependendo da minha saturação, essa cor vai pegando na foto. E aqui na luminância, a gente vai regulando isso, ó. Então, aqui se eu colocar mais esverdeado, a saturação vai ficando mais esverdeada junto com a luminância. Então, aqui eu também não gosto de mexer. A matiz eu sempre deixo no 0, a saturação também, e eu mexo apenas na luminância dessa foto. Então, aqui mais iluminado. Nos tons médios, também não mexo na saturação, não mexo na matiz, porque isso tudo altera aqui e eu não vejo necessidade. Mas se você achar que tem necessidade, pode ir mexendo e vendo como fica. Então, eu mexo aqui na luminância, os tons médios. Reparem que a gente tá pegando uma parte maior dessa imagem, e não somente o potinho e a comida em si. A gente tá pegando mais elementos, o copo, a cortina, a mesinha. Então, aqui a gente também traz um pouquinho menos de luminância. E aí, vamos para o outro. No realce, também não vou mexer em nada, apenas no realce. Reparem que agora é na foto como um todo. Ó, temos bastante... opacidade, e aqui um realce bem grande. Então, aqui também é bem pouquinha coisa. E aqui no global, nós temos o fundo dessa imagem. Reparem que aqui temos mais sombra, aqui temos menos sombra. Então, aqui eu mexo bem pouquinha coisa também. Venho aqui em cima e concluir. Então, agora a gente clica em cima da foto para ver o antes e o depois. Eu ainda acho que ela não tá legal, então eu venho aqui e volto e vou mexendo nas sombras, vou mexendo no realce, vou mexendo no contraste dessa foto, a gente pode tirar um pouquinho mais. Aqui no branco, não gostei muito desse branco, então a gente já tira um pouquinho. Vou voltar aqui na cor, tudo é uma questão de teste, vocês vão testando, vendo o que vai se adaptando melhor aí na foto. Então, eu vou tirar, colocar um pouquinho mais, mexer um pouquinho mais aqui, mexer um pouquinho mais aqui, ó. Vou devolver essa vida pro salmão, que ele tava meio sem vida. Aqui nesse amarelado, vou devolver um pouquinho mais de cor pras batatas. E assim a gente vai alterando. O verde eu vou deixar um pouquinho mais evidenciado. E assim, gente, a gente vai alterando neste formato. Agora eu vou voltar aqui e vou colocar um pouquinho mais de saturação. E aí, uma coisa bem interessante, que se vocês forem notar, nós temos um fundo que não está tão branquinho assim. Eu gostei da foto assim, eu acho que assim ela tá bem bonita, ó. Ela até ficou um pouquinho mais viva do que essa outra aqui que a gente tinha pronta. Mas aqui, se vocês quiserem alterar o fundo, aí entra uma outra questão. Aqui do lado, nós temos máscara. Aqui nesse maisinho, nós vamos acrescentar, vamos selecionar um assunto. E aqui nesse selecionar assunto, nós vamos clicar aqui em cima do lixinho, estão vendo aqui no canto esquerdo? Vamos clicar aqui e essa máscara vai pra trás, ó. Ou ela vai pra comida, ou ela vai pra trás. Então, como a gente quer mexer na cortina, deixar essa cortina mais branquinha, nós vamos deixar esse assunto pelo lado de trás. Então, agora nós vamos aqui embaixo em luz, sombras. Reparem no fundo, reparem ali na mesinha e reparem na cortina. Olhem a diferença, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Gente, isso aqui dá total diferença em uma foto, tá? Então, aqui um realce. Nós também vamos trazer um pouquinho mais de realce aqui.
O preto, que é aquela questão de deixar as coisas mais escuras ou mais claras, é um pouquinho mais claro. O branco aqui a gente pode deixar bem viva, ou a gente pode deixar mais escura, realçando mais o potinho. Conseguem notar? Então, aqui vocês vão mexendo como vocês querem, como vocês acham que fique melhor. Aqui tem a cor também, que a gente pode modificar, isso é a cor de fundo, tá? Então, isso aqui eu também não vou mexer, porque eu não vejo que tem necessidade. Detalhes, o detalhe aqui, a nitidez será somente para o fundo, tá? Então, aqui eu vou descartar essas alterações, porque eu não vejo necessidade. Mas aí vai de vocês, aqui a gente já tem um antes e depois.